possa identificar, se você assim o desejar, graças a Deus. Enquanto eles identificam aí quem vai participar, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Graças a Deus. Mateus 7, 13. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, nós estamos na sua presença e já temos adorado, sentido o Senhor aqui neste lugar, mas mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor use de misericórdia com os nossos corações nesse momento e nos ajude a entender aquilo que o Senhor reservou no sentido de alimento espiritual através dessa palavra que nesse momento vai ser direcionada a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, quando nós lemos essas palavras, que é o próprio Jesus falando aqui, tem algo muito interessante que Jesus fala sobre uma porta, né? E isso, ele vai falar sobre um caminho também, né? Um caminho que conduz à vida e um caminho que conduz para a perdição. Mas é algo que a gente pode até presumir, quando você fala de porta, você entra em algum lugar, depois da porta você tem um caminho e tem um alvo. Você só entra em algum lugar se você tiver um alvo para passar por aquela porta. E meditando nesse trecho da palavra do Senhor, de Mateus capítulo 7, o Senhor Deus colocou uma palavra para compartilhar com os irmãos, e eu farei isso começando de hoje, né? Mas nós vamos fazer isso hoje, no próximo domingo, no domingo que vem, nesse texto. Hoje nós vamos falar sobre a porta, nos outros domingos nós vamos falar sobre o caminho e sobre o alvo, para cooperar, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor Jesus está falando. E muitas vezes, nós já lemos diversas vezes esse texto, e na verdade tem tantos textos na palavra de Deus, né, que nós lemos e talvez não entendemos a profundidade em coisas simples que Jesus traz para nós. E talvez essa seja uma dessas passagens. Mas quando Jesus está falando aqui dessa porta, ele vai dizer de uma porta que conduz à vida, de uma porta que conduz à salvação. E todos nós que aqui estamos, graças a Deus, um dia passamos por essa porta. A partir desse momento, então, nós estamos em um caminho chamado vida cristã. Se nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor, fomos batizados, participamos já da doutrina que compõe a nossa fé através do batismo, confessando Jesus como nosso Salvador, nós estamos agora nessa jornada que se chama vida cristã. Mas é interessante que quando nós falamos de vida, de relacionamento, sempre existe uma contrapartida. Existe uma interação que eu e você devemos ter e exercer para com Deus. A parte de Deus, Ele entra com a salvação em Cristo Jesus, mas nós interagimos com Ele através dessa salvação que nos é proposta através do Senhor Jesus. E aí Jesus então vai dividir essa salvação ou a vida cristã nessas três fases: a porta, o caminho e o alvo. Nesse texto aqui Jesus vai falar duas portas. Uma vai conduzir à vida e a outra vai conduzir aonde, irmãos? Quem está comigo? Aonde a outra? A morte. Dois caminhos, dois destinos diferentes. Uma perdição e o outro a vida. E são três fases. A Bíblia vai falar sobre isso, em toda ela vai falar sobre as três fases, principalmente no Novo Testamento, que é onde a salvação é revelada em Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre isso e Jesus traz essa imagem aqui, usando talvez essa ilustração, para falar sobre as fases da vida cristã. Jesus usa nesse momento aqui a ilustração da porta, do caminho que se chega ao alvo. E para a gente entender essas fases que Jesus está falando aqui, essas fases que Jesus está deixando ser entendido, é crucial
a gente entender sobre cada fase. Nesse primeiro momento, a fase da porta. Tudo isso é um propósito da parte de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. E eu acho interessante algo, porque quando Paulo vai escrever sobre vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. É interessante ali, tem algo muito profundo que eu e você precisamos aprender na colocação do apóstolo Paulo, que até o próprio Deus, preste atenção nisso, até o próprio Deus, ele esperou o fator tempo, vindo à plenitude do tempo. Eu acho interessante, irmãos, que Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus, enfim, os atributos de Deus são divinos, Ele não tem limitação nenhuma. Mas mesmo Deus, sendo quem Ele é, Ele esperou o tempo. Pergunta para o irmão pro seu lado aí, que está aí. Se até é Deus que esperou o tempo, por que você não consegue esperar o tempo? É assim, irmão. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso momento. Mas até o nosso Deus esperou o tempo certo para Ele fazer, para Ele realizar, para que as coisas pudessem acontecer. Mas dentro desse assunto de plenitude, quando nós entramos pela porta, nós passamos agora a caminhar a rumo à plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Rumo à bondade de Deus, rumo a tudo aquilo que Deus já preparou para mim e para você. O caminho para o reino de Deus passa a ser trilhado a partir do momento que entramos nessa porta. Mas existe essa entrada formal. O momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador é essa entrada formal na porta. Quando nós vamos um pouquinho evangelhos à frente deste Mateus que lemos, João capítulo 10, existe 2 versículos ali que Jesus faz uma afirmação, tanto no versículo 7 quanto no versículo 9 de João 10. Ele vai dizer que Ele é a porta. Essa é a afirmação. Todos nós que estamos aqui, então, em um momento tivemos esse encontro e passamos por essa porta, esse caminho que nos leva à salvação. Ou seja, irmãos, não existe nenhuma trilha, não existe nenhum caminho se não for precedido por essa porta. Não existe vida com Deus se não for precedido por essa porta. E quando eu passo por Jesus, a minha vida não somente é transformada em um sentido espiritual, mas as minhas ações, que antes estavam condicionadas ao meu desejo, passam a ser condicionada a Ele, ao desejo de Deus. Eu não mais busco agradar a mim, mas eu busco agradar a Deus, porque eu agora ando no caminho de Cristo. Eu passei pela porta, que é o próprio Senhor Jesus. Mas eu acho muito interessante nessa narrativa, inclusive Jesus dizendo que Ele é a porta. Irmão, você tem porta na sua casa, todos nós temos portas. É interessante que sem porta não existe proteção, né? Se você tira o portão lá da sua casa, tira a porta da sua sala, você vai ficar sem proteção. Você e a sua família vai estar exposta. Consequentemente, por estar exposta, qual que é a primeira coisa que você vai perder quando você não tem porta na sua casa, irmãos? A paz. Você vai perder a paz, você não vai ter sossego, você não vai conseguir deitar ali no travesseiro e conseguir dormir, porque você está sem porta na sua casa. E consequentemente, por estar exposto, estar sem paz, você vai estar suscetível a que o inimigo entre, roube aquilo que você tem, ou seja, a sua provisão. Então o que a gente pode afirmar? Não existe prosperidade sem porta. Mas que bom é saber, irmão, que eu e você temos a porta nas nossas vidas. Isso significa dizer que nós estamos debaixo da paz, porque Ele mesmo é a nossa paz. Isso significa dizer que nós estamos debaixo da proteção, porque Ele mesmo é a nossa proteção. Isso significa dizer que nós estamos debaixo da prosperidade, porque Ele é o nosso Jeová da prosperidade. Aleluia por isso. Então passamos por essa porta e passamos a trilhar o caminho depois dessa porta. Mas só existe vida com Deus, só existe todos esses atributos que eu disse, se primeiro nós entrarmos pela porta que é Jesus. Em João capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa ali com um homem muito inteligente chamado Nicodemos, considerado um dos mestres ali da época de Israel, um dos homens muito inteligentes que depois vem a ser discípulo, por mais que escondido, mas discípulo de Jesus. Quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, 2 pessoas chegam até o governador ali da Judeia para pedir tirar o corpo. Um deles foi Nicodemos, junto com o senador José de Arimateia. Então vem a ser discípulo, aquele mestre do judaísmo. Mas na conversa que Jesus está tendo com ele, Jesus vai dizer para ele assim: olha, Nicodemos, você é muito inteligente. Não está escrito isso, eu estou fazendo aqui uma alegoria. Eu imagino essa conversa de Jesus. Você é muito inteligente, você tem muito conhecimento, mas te falta uma coisa: nascer de novo. Porque quem não nasce do Espírito, não nasce pelo Espírito, não tem parte para com Deus, não tem parte com Deus, não tem parte no reino de Deus, não está no caminho, não está em Cristo Jesus.
E aí Nicodemos até fica sem entender. Ué, quer dizer então que o senhor está falando para mim nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é esse nascimento. É o nascimento de entender agora quem é o Senhor da sua vida e nascer pelo Espírito. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Muitos de nós, na verdade, ouvimos muitas vezes que todos são filhos de Deus. Quem já ouviu, diga amém. Acho que todos nós, todo mundo é filho de Deus, né? Não, é filho de Deus também. Independentemente se essa pessoa é crente, se não é, se está lá no mundo, é filho de Deus. Negativo. Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é só quem passou pela porta. Filho de Deus é só quem recebeu Jesus como Senhor e consequentemente foi adotado através dele em Deus como filho. Porque em Adão tinha condição de filho. Inclusive quando a gente vai lá para Lucas capítulo 3, Lucas vai falar sobre a genealogia diferentemente de Mateus. Mateus, quando está falando da genealogia de Jesus, ele começa listando de Adão, né? Adão e assim até chegar em Jesus, para mostrar que Jesus era o Messias prometido. Lucas faz o caminho inverso, ele começa de Jesus até chegar em Adão, e aí vai falando, fulano, filho de fulano, que é filho de fulano, aí chega em Adão, lá no último versículo de Mateus 3, e Adão, filho de Deus. Mas o pecado tirou essa condição do homem. Não é mais todos filhos de Deus, todos são criaturas. E essa condição precisava ser reestabelecida. É por isso que o mesmo João, nesse capítulo 3, vai dizer no versículo 16, e isso é Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a única pessoa que era o Filho único, que unigênito é Filho único, Jesus. Além de Jesus, ninguém mais era filho de Deus, e essa condição precisava ser reestabelecida. Então não havia ninguém que tinha condição de filho. Projete para nós, João capítulo 1, versículo 12. E glória a Deus por isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Aleluia por isso, né, irmão? Quer dizer que eu e você que estamos aqui agora, nós podemos falar isso. Nós temos um pai, muito mais do que o pai terreno. E talvez algumas pessoas que estão me ouvindo aqui agora não tenham essa imagem clara de o que é um pai. Talvez não teve relacionamento, talvez teve um lar conturbado, ou talvez só teve um pai que não foi tão presente. Mas irmão, se o seu pai aqui da terra falhar, saiba que você tem um pai no céu que é perfeito. Ele cuida de você, ele zela pela sua vida, ele dá graça a quem está abatido, ele sustenta os fracos, ele tem vida para quem está sem vigor, ele tem paz para quem está entristecido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu e você somos filhos de Deus, porque entramos pela porta que é Jesus. Então, meu amado irmão, esse momento que nós entramos pela porta, nós passamos a experimentar algo que eu chamo como conversão. Aquilo que eu disse agora há pouco, o nosso coração foi convertido a Deus. O nosso coração tornou-se para Deus, voltou para Deus, e a gente viveu o novo nascimento que Jesus disse lá para Nicodemos. E Deus começa a fazer uma obra na nossa vida a partir de aí, através do seu Espírito Santo. Na verdade, antes mesmo de entrarmos pela porta, porque por mais que você tenha o privilégio de ter nascido num lar cristão, assim como eu, teve um momento que você decidiu por si só: eu vou servir o Deus dos meus pais, eu vou servir o Deus da minha casa também, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Você decidiu. E quem fez você decidir isso não foi nem você próprio. É lógico que as condições, o exemplo lá da sua casa te motivou a isso, mas foi o Espírito Santo quem te convenceu. Foi o Espírito Santo que te levou a isso. E esse mesmo Espírito Santo, ele permanece trabalhando conosco, em nós, mesmo depois que passamos pela porta, em um processo chamado santificação. Talvez no domingo que vem a gente fale mais sobre isso, mas esse processo da conversão, a gente passa a ser santificado. E aí a gente passa a agir com interação para com Deus. Passamos a interagir, porque Deus age em nós, e eu também ajo na minha conformidade de me santificar, buscar a santificação para ter vida com Deus dia após dia. Existe algo que muitas vezes o ensino religioso foi ensinando a gente, que de alguma forma nós precisamos ser merecedores do céu, precisamos ser merecedores daquilo que Deus tem para nós, e quando nós praticamos boas obras, de alguma forma nós passamos a ser merecedor da salvação, ou merecedor daquilo que Deus reservou para nós ainda nesse tempo. Mas é uma inverdade. As boas obras não faz ninguém merecer a salvação. Ninguém é salvo porque faz algo bom. Não.
Muito pelo contrário, nós somos salvos porque alguém fez algo de bom para nós, e esse alguém foi Jesus. Então não são as nossas obras, apesar que, quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer que nós somos salvos, somos regenerados, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então quer dizer, eu fui salvo para as obras, mas não fui salvo pelas obras. Então a graça está em nós entendermos a misericórdia de Deus revelada, mesmo eu sendo quem eu sou, e Deus olhando para a minha incapacidade, olhando para a minha inferioridade, pela minha pequenez, Ele olhou para você um dia e falou: esse vai ser meu filho, eis aqui a salvação para a vida dele, o meu filho Jesus. Então não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez. Nós somos salvos pela graça. Coloca esse mesmo capítulo, mas aí volta no capítulo, versículo 8. Porque somos salvos, versículo 8, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Então é por isso que o passar pela porta, não tem mérito nosso, mas é graça. E tem muita gente, irmãos, eu queria que você guardasse isso no seu coração essa noite. Tem muita gente travada na vida, que não está crescendo em muitos sentidos, principalmente, vamos se ater somente no sentido espiritual para com Deus. De achar que não pode realizar alguma coisa para Deus, de achar que não é digno da presença de Deus, de achar que não é digno da bênção de Deus, porque acha que é algum mérito que a gente tem que fazer para alcançar isso. Irmão, Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário. É pela graça. É pela graça. Então tudo que eu faço depois da graça não é para alcançar, mas é porque eu fui alcançado. Estar aqui cultuando não é porque eu quero alcançar a salvação, não, mas é porque eu fui alcançado. Quando eu desenvolvo algum trabalho na igreja, quando eu sirvo o meu irmão, quando eu presto alguma boa obra para alguém, não é porque eu quero alcançar o favor de Deus, mas é porque eu já fui alcançado pelo favor de Deus, porque eu entrei pela porta que é Cristo Jesus. Quem já entrou também pela porta com Cristo Jesus, e pode levantar sua mão e dizer: graças a Deus, porque eu já estou na porta que é o Senhor Jesus. O mérito é de Cristo, para que ninguém se glorie. E existe algo que moveu você a entrar nessa porta. Você foi movido por fé. A fé levou você ao arrependimento. Na verdade, o arrependimento levou você a ter fé. O Espírito Santo compungiu no seu coração e você se arrependeu da sua condição. Eu preciso. E isso gerou fé e você entrou pela porta. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus estava pregando. Já tinha iniciado seu ministério. Marcos não introduz muito antes, na infância de Jesus, o nascimento. Ele já começa pregando. E aí no capítulo 1, versículo 15, na parte final, Jesus vai dizer, o reino de Deus está próximo, a parte final: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós arrependemos e cremos, somos movidos por fé. Só entra pela porta quem é movido por fé. Isso é uma mensagem, irmãos, que infelizmente, graças a Deus, a nossa igreja ainda tem tido temor em relação a isso. Mas a igreja universal de Cristo na terra tem perdido essa sensibilidade de pregar sobre arrependimento. As pessoas hoje já não têm mais a noção, porque pela graça a gente passa a abusar da graça. Mas irmão, viver na graça talvez seja muito mais pesado do que viver na lei. Porque a lei, antes eu tinha uma formalidade para ser cumprida, na graça não. Na graça eu já não vivo mais para mim e não cumpro algo como formalidade, mas eu vivo para Ele, todo o meu coração é voltado para Ele. E a gente, na Igreja Universal de Cristo na Terra, tem perdido essa mensagem de pregar o arrependimento. E no caminho, depois que nós passamos pela porta, nós precisamos passar a pontuar. Não sei se você já jogou videogame alguma vez na sua vida, mas existe um checkpoint. Quando você joga um jogo de fase. Eu nunca fui jogar jogo de fase não, mas alguma vez ou outra joguei na minha infância. Quando você passava algumas fases, você chegava num lugar e se você morresse, você começava daquele lugar novamente. Na nossa caminhada com Cristo, trazendo essa analogia talvez boba e simples, a gente precisa fazer uns checkpoints e entender que eu preciso analisar como está a minha vida diante de Deus, como estão os meus passos, como é que está a minha conduta diante de Deus. Isso precisa gerar um arrependimento para que eu mude de postura, estando no caminho. Porque se existe uma verdade maligna, irmãos,
Uma verdade de Satanás, do centro do Hades, é que você, quando tiver pecado, quando você cair, é como se você estivesse começando novamente, né? Tem até uma igreja, que na verdade é mais uma seita no nosso país aqui, que toda vez que a pessoa peca, ela tem que batizar de novo. Sabia? Tem uma igreja assim no nosso país. Não vou falar o nome em respeito a eles. Eles têm esse princípio que não é bíblico, mas tem muitas outras coisas positivas também. Mas é uma seita, né? Toda vez que a pessoa erra, é como se ela tivesse que começar de novo. Vai, batiza, confessa de novo. Não, a gente não precisa fazer mais isso. A gente já passou pela porta que é Jesus. Mas nós precisamos ter sensibilidade de se arrepender dos nossos pecados. E talvez esse momento aqui da ceia do Senhor é o principal momento e o melhor momento para eu e você fazermos isso. O momento que eu e você paramos no checkpoint da vida e olhamos para trás e vemos o que é que eu tenho feito para chegar até aqui. Quais têm sido as minhas condutas para com Deus, diante de Deus. Isso precisa me levar ao arrependimento para que eu mude de vida, mude de ação, irmão. Nenhuma palavra da parte de Deus contra a sua vida vai cair por terra. Todas se cumprirão, mas é necessário você ter postura diante de Deus. O arrependimento, toda vez que a igreja, toda vez que pessoas foram abençoadas por Deus, tudo isso antes veio um arrependimento. A história da igreja foi marcada assim. A história do povo de Israel, inclusive, toda vez que eles se arrependiam, Deus se voltava para eles e os abençoava. Porque o arrependimento é o caminho para nós vivermos da bênção de Deus. Eu sei que o Senhor Jesus tem falado aqui essa noite em nossos corações, porque se talvez essa igreja universal, como eu estou dizendo, tem perdido essa pregação do arrependimento, Deus vai começar a levantar você, se você ainda não foi levantado, com essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não é arrependei-vos porque Deus tem uma vida brilhante para você viver, Deus tem um futuro promissor para você viver. Deus tem isso? Tem. Mas o arrependimento é para que nós possamos viver da salvação que foi produzida em Cristo através da porta, que é Ele mesmo. Quando João Batista está, o antecessor de Jesus, pregando ali no deserto da Judéia, ele não pregava, irmão, falando que vem para Deus aqui, que Jesus está vindo, o Messias está vindo, ele vai ser amor, ele vai abraçar. Não, ele falava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Já pensou se a gente pregasse isso aqui, irmão? Acho que não ficava ninguém, né? Arrependei, é como se João Batista está falando isso. Arrepender, bando de gente falsa, fariseu aí, vamos se arrepender da condição que vocês estão, porque o reino de Deus é chegado. E depois, quando Jesus vai se despedir dos discípulos, é essa mensagem que ele manda para que eles pregassem: ide por todo mundo pregando o arrependimento. O arrependimento. E se entramos pela porta, precisamos ter isso na nossa vida: arrependimento. E embora de um lado nós precisamos reconhecer o que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, nós precisamos também reconhecer o motivo que Ele fez aquilo na cruz do Calvário, porque foi Ele quem escolheu estar lá. Não foram os pregos, não foi o Império Romano, não foi o Império de fariseu, o Império judaico que era ali estabelecido em Israel, que cravou Jesus. Não. Foi decisão dele por amor a mim e a você, pelos nossos pecados. Então a gente tem que reconhecer: Jesus deu a vida por mim, Ele se entregou, mas Ele fez por quê? O que motivou Ele a fazer isso? Os meus erros, os meus pecados. Outro dia para trás eu conversava com alguém acerca daquilo que o apóstolo Paulo vai escrever em uma das suas cartas sobre o pecado. E Paulo vai dizer assim, que cada vez que nós pecamos, cada vez que nós erramos, nós estamos expondo novamente Cristo Jesus à vergonha. Nós estamos mais uma vez colocando Ele na cruz e expondo Ele ao vitupério. Se um coração, preste atenção nisso que eu vou te falar e grava essa mensagem no seu coração. Se um coração é movido por arrependimento, depois de ter passado pela porta, é um coração que dificilmente vai ser tomado pelo pecado. Porque cada vez que eu for pecar, o Espírito Santo vai me lembrar e vai fazer eu me arrepender antes de pecar. De saber que se eu pecar, é como se eu estivesse pegando os braços de Jesus, mais uma vez, colocando pregos na mão dele. É como se eu estivesse pegando os pés de Jesus, amarrando mais uma vez e colocando pregos nos pés de Jesus. É como se eu estivesse pegando uma coroa de espinho mais uma vez e colocando sobre a cabeça de Jesus e cuspindo nele. Porque essa foi a vergonha da cruz.
Porque a palavra do Senhor dizia já no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus estava crucificado ali na cruz do Calvário, no monte chamado Caveira, Gólgota, dependendo da sua versão, as pessoas que passavam todas cuspiam: maldito é esse homem que está na cruz. A palavra do Senhor vai dizer que Ele se fez maldição por mim e por você. Ele se fez maldição por mim e por você, não para que nós possamos andar em pecado, mas que nós possamos andar em novidade de vida. Irmão, eu não sei se você já entendeu isso alguma vez de forma profunda na sua vida. Ele se fez maldição por você. Existe algo que precisa alegrar o seu coração nesse sentido, porque se a maldição já foi ele se fez maldição. Nada, nenhuma maldição pode alcançar eu e você, porque nós estamos na porta que é Jesus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. E o arrependimento nada mais é do que isso, é eu reconhecer a minha condição. Eu não tinha condição de me salvar, não haveria nada que eu poderia fazer para me salvar, mas Ele fez. Subiu como um cordeiro mudo para se entregar por mim e por você. A nossa ação, os nossos passos, a nossa caminhada nessa vida cristã, nessas 3 fases que a gente vai falar, e agora nós estamos falando sobre a porta, precisa ser movido por esse sentimento de arrependimento. A gente estávamos distanciados de Deus, mas Ele nos aproximou novamente a Deus. Nós estávamos separados, a palavra do Senhor vai dizer que havia um abismo entre nós e Deus, mas Ele colocou a cruz como ponte sobre esse abismo. E graças a Deus por isso. Será que por 10 segundos você consegue levantar sua mão e agradecer a Deus? E falar assim: Deus, muito obrigado, porque o castigo que hoje me traz paz, o Senhor levou ali na cruz. Aleluia, 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 aleluia. Mas junto com esse arrependimento também, irmãos, nós precisamos começar. Se você talvez não tenha feito isso nos dias difíceis, terríveis que a humanidade tem passado, começar a aplicar a fé. Porque também arrependimento sem fé não vale de nada. O arrependimento precisa gerar alguma coisa. Aplicar a fé. Romanos, projete para nós por favor, capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, verso 2. Paulo vai dizer que a fé é o meio que nós obtemos a graça. Ou desprezas, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Vou repetir novamente a parte inicial do versículo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ô irmão, a fé é o que vai fazer você viver coisas novas, espirituais com Deus. É por isso que o arrependimento precisa gerar uma fé nova no seu coração. Eu quero ser homem de Deus aqui mais uma vez para profetizar sobre corações que aqui estão. Se o inimigo de alguma forma tem obstruído os seus olhos a não acreditar, a não ter fé, Deus nesse momento com as suas mãos poderosas tira tudo aquilo que está fazendo você não olhar para Ele e coloca uma fé nova, uma fé nova, uma fé nova sobre você. Receba essa palavra no seu coração. Concomitente, abrindo parênteses aqui, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo, porque é o que Deus tem colocado sempre aqui, queimando no meu coração, irmão. Eu não estou falando para você ser um desinformado, não veja as notícias, mas pare de se apegar às notícias. Pare de se apegar às notícias, porque tem gente que fica procurando pânico, irmão. Tem gente que gosta, parece que tem prazer de ver a mesma notícia de manhã, de tarde, de noite, como se não bastasse, ainda vê no Instagram, ainda entra num portal de algum noticiário na televisão para ver a mesma notícia. Irmão, você vai ser dominado pelo medo. Nós somos fruto das nossas escolhas, mas também somos fruto daquilo que nós abastecemos a nossa mente. É por isso que quando Paulo está escrevendo Filipenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer para pensarmos naquilo que é louvável, naquilo que tem alguma virtude. E se eu vejo só informação que traz a desgraça que está acontecendo no mundo, aquilo vai passar a tomar lugar no meu coração. Então, em nome de Jesus, pare, desliga um pouco sua televisão se você está vendo isso lá. Eu reitero aqui para não ser mal entendido, não estou falando que você tem que ser um desinformado, misericórdia, busque muito conhecimento, mas isso não vai produzir nada para você. O que você vai fazer? O que vai mudar?
que a atualização que aconteceu hoje lá na Ucrânia vai mudar para você agora? O que você pode fazer? Nada. Passe a confiar mais em Deus, irmão. Use a sua fé. Coloque a sua fé mais em ação. Entenda, eu já estou na porta. Ele que me guarda, Ele que me protege, Ele que é meu sustento, Ele que é minha proteção. O mundo pode passar por crise financeira, mas se a minha casa está dentro da porta, Ele vai prover tudo que eu preciso. Lá no meu trabalho, se eu sou um vendedor, ninguém está vendendo. E eu sei que Deus está falando em corações aqui agora. Ninguém está vendendo. Deus vai trazer algum comprador, eu vou vender, porque a minha casa está na porta. Ele é a nossa porta, irmãos. E nós precisamos entender que a fé é o acesso para a graça. E a porta, na verdade, é a manifestação da graça. Mas a gente precisa ter fé. Irmãos, quando nós nos arrependemos e consequentemente temos fé, a gente passa a viver aquilo que eu já pontuei e já estou concluindo, terminando. A santificação. Existe um processo de santificação inicial. Quando nós passamos pela porta, existe esse processo de santificação inicial. Eu gosto muito do texto da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem que é, ele vai dizer: olha, buscai e segui a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não está escrito no Antigo Testamento para que alguém possa falar: ah, isso aí fazia parte da antiga lei. Não, é por isso que eu disse que existe um peso muito maior na graça. Mas da mesma medida e proporção que existe um peso na graça, existe uma leveza, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer: tomai o meu fardo que é leve. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E graças a Deus, porque nós temos essa certeza. Então, irmãos, para a gente caminhar para a nossa conclusão, projete para ficar mais fácil. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, falando sobre santificação. E é o que Paulo, antes, versículos anteriores, está falando que nem os adúlteros, nem os roubadores, fornicadores, todas aquelas pessoas, ninguém herdará o reino dos céus. Aí ele vai falar: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ô irmão, aleluia por isso. Eu e você somos santificados, eu e você somos justificados pelo nome do Senhor e através do Espírito do nosso Deus. Graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente erra, nós pecamos. Mas quando você pecar, não deixe que isso dite a sua ação a partir daquele momento e trave o seu relacionamento com Deus. Quando o inimigo se levantar com uma culpa para dizer: você não pode porque você fez isso, se levante com esse versículo: mas eu já sou lavado, eu já sou santificado, eu já sou justificado. Aleluia, aleluia, graças a Deus. E essa limpeza, essa santificação inicial, irmãos, essa obra completa, precisa ter uma interação da nossa parte, aquilo que os irmãos já me ouviram citando aqui essa noite. Mas o mais importante é nós entendermos que a ação do Espírito Santo, ela foi antes de passarmos pela porta, e ela continua depois de passarmos pela porta. A palavra do Senhor Deus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Mateus está narrando a anunciação ali, que o anjo Gabriel vem trazer para Maria, o anjo Gabriel vai dizer que o seu nome para Maria, o nome dele vai ser Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente na hora da aflição, o Deus presente na hora da fraqueza. Eu acho muito interessante, porque talvez alguém diga assim: pastor, mas quando a gente peca, quando a gente erra, o Espírito Santo se afasta de nós. Não, na verdade não. Apesar de o magoarmos, porque o Espírito Santo tem sentimento, ele permanece no mesmo lugar. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado quando eles pecaram no Éden, mas mesmo assim ele desce para ter o relacionamento ali, a comunhão, a intimidade com Adão e Eva. Quem se afasta se esconde, é Adão e Eva. Toda vez então que, se por um momento, porque isso acontece, somos seres humanos, não podemos ser conduzidos por esse pensamento: já que eu sou humano eu vou errar. Não podemos ser conduzidos por isso. Mas quando isso acontecer, lembre-se que você é selado, irmão, em nome de Jesus, escute isso aqui: você é selado pelo Espírito Santo de Deus.
Coloque Efésios 1:13, por favor. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13. Graças a Deus. Deixa eu ler esse último versículo aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito da santa promessa. Naquela cultura, aquela cultura oriental, aquela cultura lá ainda, há muitos 1000 séculos atrás, 2000 anos atrás aproximadamente, no tempo de Jesus, quando um rei queria guardar, cobrir alguma coisa, proteger, ele selava com o seu anel. Ninguém podia tocar, ninguém podia mexer, ninguém podia fazer nada, porque estava selado com o anel do rei. Só ele pode abrir, só ele que tem o direito, porque é dele, está selado com o anel do rei. Assim também é comigo, com você, irmãos. E essa é a palavra que eu quero finalizar no seu coração, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos dar a salvação e dizer que nós somos propriedade exclusiva dele. Toda vez que vier dúvida no seu coração, não só em um sentido espiritual, mas um sentido de você dar mais crédito àquilo que o mundo está falando, ao invés de dar crédito ao que a palavra de Deus já disse. Irmão, está tudo escrito aqui, o que vai acontecer e o final de todas as coisas, a gente já sabe. Toda vez que o seu coração estiver inclinado a ouvir mais o que o mundo está falando, ao invés do que aquilo que a palavra de Deus diz, lembre-se, eu estou selado com a marca do anel do rei. É Ele quem toca na minha vida. Ninguém pode me tocar, ninguém pode deter a minha casa. Eu sou propriedade exclusiva do rei. O meu rei me comprou, e Ele não me comprou com coisas corruptíveis. Ele não me comprou com prata, nem com ouro, nem com algo que se pode perecer. Mas foi o sangue dele, vertido na cruz, que pagou o seu preço, para dizer: tenha vida abundante em mim. Eu sou a porta da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Você tem um pai, irmão. Escute o Espírito Santo de Deus falando no seu coração aqui em nome de Jesus. Você tem um pai. O mundo se desespera porque eles não sabem a quem recorrer. Escute isso aqui em nome de Jesus, irmão. Por que o mundo está desesperado? Porque eles não sabem a quem recorrer. Eles não têm esperança. Mas eu e você não só temos esperança, mas temos a viva esperança. É Jesus o nosso Senhor. Nós temos um Pai, nós temos quem nos ajuda, nós temos quem nos socorre, nós temos quem nos ampara. Depois de passarmos pela porta, ao entrarmos nesse caminho que vivemos hoje, às vezes vem pedras, e pedras, dependendo do tamanho, a gente tropeça nela e cai. Como diz aí o pessoal do interior, a gente trupica nelas, e cai. Mas glória a Deus, que nós temos um amparo. O Senhor Jesus é o nosso amparo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Quando você passar pelas águas, eu vou estar lá com você. Então, alegre o seu coração nessa verdade. Você tem quem te ajude, aleluia. Entenda que existe algo a mais a ser conquistado. Depois de passar pela porta, existe algo a mais a ser conquistado. Existe algo a mais a ser vivido e alcançado por você. Mas a partir de hoje, se qualquer espírito de dúvida estava no seu coração, passe a caminhar com essa certeza: Ele está comigo. Comece a recitar, não como um sentido místico, o Salmo 23. Ele é meu pastor, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está na minha casa, Ele está onde eu trabalho, é Ele quem guia os meus passos. A minha vida não está caminhando errante, os meus filhos não vão se perder, mas Ele está me guiando. Ele vai fazer o melhor, Ele já fez, porque Ele é a porta. Nós vamos partir para a ceia nesse momento.